Shalom, meus irmãos, uma ótima tarde. Yahshua é o Mashiach anunciado pelos profetas. Meus irmãos, buscando mais uma vez o entendimento, buscando mais uma vez, meus irmãos, a sabedoria no Ruach Kadosh de Yah. Hoje nós vamos falar sobre os templos de pedra, sobre essas igrejas. Hoje nós vamos ter o entendimento, buscar o entendimento, que nós sempre estamos aprendendo. O Ruach Kadosh está sempre nos ensinando. E hoje nós vamos aprender o que é o templo de Yah vivo, né? Como nós somos o templo, a morada do Ruach Kadosh, é o nosso corpo, meus irmãos. Não é um templo de pedra, feitas por mão de homens, conforme está escrito na carta de Atos dos Apóstolos, apóstolo Paulo, apóstolo Shaul, Atos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, ele escreveu que o Pai não habita em templos de pedra feita por mão de homens. Então o Ruach Kadosh não está lá, meu irmão. E quem é que está lá, então, realmente, né? Se o Pai não está lá, onde é que está o Pai, né? Diz assim: o céu é o meu trono e a terra é o estado dos meus pés. Que casa tu me edificareis? É a Sagrada Escritura, meus irmãos, que está falando, né? Outras passagens interessantes também, para desmascarar essa mentira colocada pela Babilônia, que esses templos de pedra não tem serventia para nada, né? Somos nós, meus irmãos, que somos as igrejas. É a igreja que fala, é a igreja que cura, é a igreja que liberta, é a igreja que leva a mensagem, a palavra, né, de Yah nas vossas bocas. Então, somos nós, meus irmãos, o corpo. Nós somos o templo, a morada de Yah, não são essas igrejas, esses templos de pedras, conforme falsos profetas estão anunciando aí dia e noite. Para nada serve. É tanto que no livro de Apocalipse, o livro escrito por Yaohana, quando Yaohana escreveu carta às 7 igrejas, né, que eram 7 pessoas, né, lá na ilha de Pérgamo havia uma pessoa que representava os céus. Na ilha de Sardes havia uma pessoa que representava os céus. A igreja de Filadélfia é uma pessoa que representa os céus. Por isso que está escrito desse jeito: ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Ao anjo, uma pessoa. A mesma coisa está em Sardes, né? Ao anjo da igreja que está em Sardes. Anjo quer dizer mensageiro, é uma pessoa. Então, meus irmãos, são pessoas, não são os templos de pedra, não, meus irmãos, conforme está sendo colocado aí por muitas pessoas, passando esse falso entendimento, né, para a igreja do Mashiach. Nós somos o que? Nós somos o templo, a morada, né, do Ruach Kadosh. E o Ruach Kadosh, ele habita em nós, né? Então, nós temos que entender isso, buscar esse entendimento dessa forma. Então, hoje, meus irmãos, eu vou falar sobre as igrejas, as verdadeiras igrejas, né? A igreja que se chamava Cafos, Pedro. A igreja que se chamava Matitial, que escreveu as boas novas, né, de Mateus, Matitial. Esse é o nome verdadeiro. E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, diz assim: o Yah que fez o mundo. Quem foi que fez o mundo? Foi Yah, o Todo-Poderoso. Tudo que nele há, sendo o Yah do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, templos de pedra. Yah não está lá. Por que Yah não está? Porque quando Yahshua morreu, que ele bradou no madeiro, tudo foi feito no Ruach, meu irmão. É tudo no espírito, é espiritual, entendeu? A Sagrada Escritura diz no livro de Yaohana que aonde estiver 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei. No nome de quem? No nome de Yah, né? Só que as pessoas estão se reunindo no nome do Senhor. O Senhor não é nome, o Senhor é Baal, é demônio. Nós temos que estar reunidos no nome de Yah para que aconteçam os milagres. Agora eu estou anunciando o nome Kadosh Yahshua. O Todo-Poderoso está me vendo, meus irmãos, anunciando o nome Kadosh. Por quê? Porque ele é onisciente, onipotente, né? Ele está em todo canto, ele pode tudo. Ele é o Todo-Poderoso, pode tudo, ele vê tudo, ele sabe tudo. Ele sabe presente, sabe passado, sabe futuro. Então, meus irmãos, ele está, né, aonde 2 pessoas estiverem no nome dele. O problema é que essas pessoas estão se reunindo no nome de outros deuses, né? E o Todo-Poderoso escreveu nas 2 tábuas: não terá outros deuses diante de mim, porque eu sou Yah, eu sou o único, né, o Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, ele não está dentro desses templos de pedra.
Por quê? Porque a igreja somos nós somos a igreja fala, a igreja cura, a igreja liberta, né? Yahshua era a igreja. Yahshua é a igreja. Por que Yahshua é a igreja? Porque nós somos membros, fazendo parte do corpo do Mashiach. Se nós somos membros, fazendo parte do corpo do Mashiach, porque nós fomos remidos, nós fomos purificados. E se ele é a igreja, há uma demonstração, meus irmãos. Yahshua olhava para o coxo, para o cego, para a pessoa que não conseguia andar e dizia, levanta e anda, pega o teu leite e anda. E a pessoa pegava o leite e se levantava. Isso é a igreja. E a mesma coisa fez os discípulos. Por quê? Porque foi dada autoridade. Né? E Yahshua disse, toda a autoridade do céu foi dada a mim. Né? E o que ele falava acontecia. O Pai concordava com as palavras do Mashiach. Por quê? Porque o Yahshua era a igreja. A igreja que vai salvar, a igreja que salva, a igreja edificada, a igreja restaurada. É Yahshua, é o fundamento verdadeiro. Então, o Pai não está nesses tempos de pedra com outros nomes, com outros títulos, nome de outras pessoas, entendeu? O nome de outros deuses, né? Que Deus vem de Zeus. O Pai não está lá dentro. Não se engane, né? Não caia na mentira. Venha para a verdade, venha para o perfeito fundamento, que é Yahshua, que representa a salvação. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 21, diz assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo purificado de Yahweh. Se você for chamado, meu irmão, você tem que edificar o seu templo. Como é que a gente edifica o templo? Falando dos nomes Kadosh. Toda vez que nós estamos falando de Yahweh, nós estamos lavando, nós estamos nos purificando, restaurando a igreja, se aproximando perto do trono. Edificado sobre o fundamento dos discípulos e dos profetas. Você vê que os discípulos anunciavam Yahshua. Os discípulos não anunciavam Jesus como muitas pessoas estão pensando aí. Porque a letra J só tem 500 anos. O nosso Mashiach faz 2000 anos que ele já nos deixou, que ele subiu. Ele está sentado à destra do Todo-Poderoso. Então, 2000 anos atrás, como é que ele era chamado? Ele era chamado de Yahshua. Então, o perfeito fundamento que os discípulos chamavam, né, que os discípulos eram hebreus. Lá no meio do povo hebreu não existe a letra J. Ele é chamado de Yahshua. Né? Este é o perfeito fundamento. Né? E dos profetas, que os profetas anunciaram o Cordeiro. Todos os profetas anunciaram a vinda do Cordeiro, né? Do sumo sacerdote pastor. Ninguém está acima do sacrifício do pastor, que é Yahshua, o único, né? Não existe outro. De que Yahshua Mashiach é a principal pedra de esquina, só ele tem o poder de salvar. Então, quando nós estamos falando de Yahshua, nós estamos nos edificando, no qual também vós, juntamente sois edificados, para a morada de Yahweh no Ruach Kadosh. Então nós estamos falando de Yahshua, nós estamos nos edificando, buscando os céus. Livro de Matitiel, capítulo 16, versículo 18, diz assim, e também eu te digo que tu és Pedro, Cafos. Cafos quer dizer Pedro, Pedro quer dizer rocha. Então, Yahshua estava dizendo assim, tu és a rocha, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. A igreja, nesse momento que ele falou isso, meus irmãos, ele tomou posse. Ele disse minha igreja. A igreja pertence a quem? Pertence a Yahshua. Então, se você constrói, né, um templo de pedra desse com outro fundamento, né, o que vai acontecer? Vai passar pelo fogo. Todas as obras vão passar pelo fogo, conforme está escrito no livro de Coríntios. Se você constrói um templo de pedra, né, desse aí, né, de madeira, de palha ou feno, vai passar pelo fogo. Todas as obras, tudo aquilo que for construído, e com outros nomes vai passar pelo fogo também, entendeu? Tem que ter a aprovação do Todo-Poderoso e do Cordeiro e Yahshua. E passando pelo fogo, meu irmão, se não estiver na verdade, não vai resistir, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Estavam na verdade e passaram pelo fogo e foram aprovados. Né? E sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, nós estamos com Yahshua, e as potestades podem até nos tentar, mas não vão conseguir nos derrubar, porque é permitida a tentação. Então o nome verdadeiro é Yahshua. Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo do Mashiach, mas individualmente somos membros uns dos outros. Né? Os membros que estão no corpo do Mashiach. O Mashiach é a igreja, é Yahshua. Então, meus irmãos, para que a gente entendamos, só existe uma igreja. Essa igreja é Yahshua. Não é o templo de pedra, né? Nós somos membros. Os discípulos, aqueles que estão anunciando a verdade, estão falando dos nomes Kadosh. Eles são pertencentes
ao corpo do Machia. E temos dons. Né? Tem pessoas que têm dom de louvar, estão louvando. Né? Tem pessoas que têm dom de salmodiar, estão escrevendo, falando dos salmos. Tem pessoas que têm dom de interpretação, que estão interpretando as profecias. Tem pessoas que têm dom de profecias, outros têm dom de curar, outros têm dom de libertação. Não importa, meu irmão, qual for o dom que você recebeu. O que você tem que fazer é multiplicar seu dom. E como é que a gente multiplica os dons? Falando. A igreja tem que falar. Né? Não existe uma igreja calada. A igreja tem que falar dos nomes Kadosh, porque para trazer purificação para o seu corpo, para o seu membro, que faz parte do corpo do Machia. É assim que funciona, meus irmãos. Né? Quando nós estamos com Yahshua, nós somos membros. Né? Carta de Pedro, Cafos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois uma geração eleita, que em 144 mil, agora no ano de 2000 para cá, foi se revelado o nome Kadosh, o nome da salvação. 144 mil, esses são chamados para ser a geração eleita. Sacerdócio real, a nação purificada, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Nós estávamos onde? Nós estávamos na escuridão. Eu falo isso porque testifico de mim. Eu era um homem que não sabia o que era oração, eu era um homem que não sabia o que era escritura, eu era um homem que não conhecia a verdade. Conhecia a verdade, Yahshua me libertou. Hoje, estou a cada dia amadurecendo, estou a cada dia aprendendo, estou a cada dia buscando mais, batendo mais, orando, jejuando, fazendo parte do corpo do Machia e pedindo a Yahshua que me proteja todo dia. Então nós fomos chamados das trevas. Nós estávamos no pecado e hoje nós estamos remidos, purificados e nós estamos invocando a salvação e estamos na luz. Né? Porque todo aquele que está nas trevas, né, e vem para a luz, as suas obras, mas elas são perdoadas. Por quê? Porque você conheceu a luz, você conheceu o Yahshua. Então você tem que sair do erro, da mentira e vir para a luz, para que as suas obras não sejam condenadas. Se você permanece no erro, permanece na mentira, as suas obras elas não serão perdoadas. Né? Por quê? Porque você permitiu, né, e consistiu, né, na mentira. Né? Yahshua não é a mentira, Yahshua é a verdade, conforme nós temos anunciado. Né? Yahshua é o Machia anunciado pelos profetas. Vós que outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Yahweh. Nós somos povo de Yahweh, né? Nós somos Yaldim, pertencente a Yahweh. Que não tinheis alcançado a benevolência, mas agora alcanceis a benevolência do nosso do sumo sacerdote e pastor. Né? A benevolência, o sacrifício, o seu sangue, o sacrifício do seu sangue. Foi que nos purificou, foi que nos libertou das amarras do diabo, né? Desse mundo, né, que é do maligno. Esse mundo não pertence ao céu. Se pertencesse aos céus, né, o nome Yahshua estava liderando, estava na frente, né, mas não está. Né? As ovelhas de Yahweh e de Yahshua são poucas. Né? Vinde a mim ao pequeno rebanho, é bem pequenininho o rebanho de Yahshua. Colossenses capítulo 1, versículo 2, diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições do Machia pelo seu corpo, que é a igreja. Né? O Machia é a igreja. A igreja é uma pessoa. A igreja ela fala, a igreja ela anda, a igreja ela cura, a igreja ela liberta. Assim como Yahshua curou, os discípulos também curaram, e Yahshua disse: todo aquele que crê, né, no meu nome, obras maiores do que essa ele fará. Então nós temos que crer. Né? Cremos no nome. Depois que nós cremos no nome, o que acontece? Nós temos que sermos emergidos no nome, num único nome, não é em 3 nomes, né? Não existe 3, né? Só existe um único nome para nós sermos imersos no nome do Machia Yahshua, né? E sermos remidos e sermos purificados. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim: não sabeis, vós que sois o templo de Yahweh. Nós somos o templo de Yahweh, conforme eu falei para vocês. Templos de pedras para nada serve. O templo de Yahweh é que realiza o milagre. O templo de Yahweh é que cura. O templo de Yahweh é que liberta. Então está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Yahweh e que o Ruach de Yahweh habita em vós? Para que você se purifique, né, dessa mentira que esses templos de pedra para nada servem. O templo de pedra nenhum vai ser arrebatado. Vai ser arrebatado o corpo transformado no dia
da benevolência do Todo-Poderoso, do seu Cordeiro, né? Somos nós, somos o corpo. O corpo que vai ser transformado, né? E ser elevado ao Chamaim. E se alguém destruir o templo de Iau, Iau o destruirá, porque o templo de Iau, que sois vós, é purificado, né? O templo é a morada, né? O corpo, aonde o Ruach repousou. O Ruach repousou no templo de Sansão, no corpo de Sansão. O Ruach repousou, o Ruach Kadosh repousou, né? no templo de Yaucha, no corpo de Yaucha. O Ruach repousou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, né? No dia de Pentecoste, né? Nos 12 discípulos, Yaucha repousou, né? E purificou eles e fez com que eles levassem a mensagem, né, da salvação. Nenhum de nós somos pastores, nenhum de nós somos doutores, nenhum de nós somos mestres, nós somos ovelhas que estamos anunciando a verdade, que é Iau e é Yaucha. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Que anuncies a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, a todo tempo, em qualquer lugar, meus irmãos. Anuncie os nomes Kadosh, a igreja tem que falar. Por isso que eu tenho incentivado os irmãos que são igreja, os irmãos que andam, os irmãos que libertam, os irmãos que falam, os irmãos que oram, né, que invocam o nome Yaucha. Vós sois igreja, a igreja que está na purificação. Então nós temos que anunciar a palavra o tempo todo, falando a verdade e jogando para fora essa mentira que foi colocada pela Babilônia. Corrija e repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, né, do nosso Mashiach. Quando nós recebemos o Ruach Kadosh, nós aprendemos, né, que nós somos o templo. Né? A pessoa só aprende isso quando ele recebe o Ruach Kadosh, que você vê, né, aquilo que lhe foi lhe dado, aquilo que foi entregue a você, os dons, o entendimento. Você começa a entender as escrituras, você vai lendo e vai entendendo, vai se alimentando, a cada dia você vai se alimentando. Livro de Efésios capítulo 4, versículo 12 diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos purificados. Os 144 mil que foram chamados agora são os purificados, os que detêm o nome Yaucha, que está no seu entendimento. Eles foram selados, né, pelo Ruach Kadosh, né? Está no seu entendimento o nome do Pai, o nome do Filho e o nome da nova cidade, Yauchalan, né, que desceu do céu remido e purificado para a obra do ministério do Mashiach, para a edificação do corpo do nosso mestre. Nós estamos edificando o corpo do nosso mestre, né? É para isso que as igrejas servem, meus irmãos, servem para levar a mensagem. Toda vez que nós estamos falando, nós estamos nos edificando, né? Livro de Matitial capítulo 28, versículo 18. E diz assim: chegando Yaucha, falou-lhes dizendo: é-me dado o poder do céu e na terra. Então Yaucha tinha o poder aonde? No céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Ide e fazer o quê? Discípulos. Ele mandou fazer pastor? Não. Ele não mandou fazer pastor. Por quê? Porque todos nós somos alunos. Todos nós estamos aprendendo todos os dias. Todos nós estamos invocando, orando, buscando, batendo, né? Quem vai nos dar alguma coisa, meus irmãos, é o Todo-Poderoso. Quando nós chegarmos no céu, que nós vamos receber a coroa. Tem pessoas que estão correndo atrás da coroa. Tem pessoas que estão correndo atrás do sacerdócio. Tem pessoas que estão correndo atrás de ser uns 144 mil. Tem pessoas que estão correndo atrás da salvação. Não importa, meu irmão, se você vai ser um salvo ou se você está correndo atrás do sacerdócio. O importante, meus irmãos, é que nós cheguemos à unidade, né, perfeita dos nomes Kadosh e Yaucha. Então, ele foi disse isso, e de fazer discípulos. Né? Nós não precisamos de título. Nós não somos mestres, nós não somos doutores, nós somos apenas discípulos que estamos anunciando, nós somos apenas alunos que estamos anunciando a verdade, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Né? Quem que está conosco é Iau e é Yaucha. Né? Nós não estamos com o espírito do erro, meus irmãos. Há pessoas que estão recebendo o espírito do Senhor, o espírito do erro. Por isso que eles invocam 72 nomes, né? Uma confusão, uma Babilônia. Né? Nós não, meus irmãos, só invocamos um, só adoramos um, que é Iau, o Todo-Poderoso. Por isso nós não estamos no erro, nem nós estamos na mentira. Nós estamos diante da salvação. 1 Coríntios,
capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos emergidos em um só ruache. Foi o que eu falei para vocês. Nós adoramos só um, que é Yahweh, Todo-Poderoso. O ruache é de Yahweh, formando um corpo. Quer Yaldins, quer gregos, quer servos, quer livre. Todos temos bebido de um só ruache. Ou seja, o mesmo ruache que repousa num irmão, repousa também no outro irmão. E se o ruache falou para um irmão que o nome dele é Yahweh, ele vai revelar também para o outro irmão que o nome do Criador do céu e da terra é Yahweh. Se você recebeu o ruache do erro, ele vai dizer que o nome do Todo-Poderoso é Senhor. Esse é o espírito do erro, trazendo a mentira. Nós temos que levar o nome Kadosh, o nome da salvação. Ele vai trazer para você o nome o título Deus, que Deus não é nome. Que Deus vem de Zeus, a declinação de Deus é Zeus. Trazendo o engano, trazendo a inverdade. E nós temos que estarmos na verdade, né, meus irmãos? Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixando nossa multa congregação, né, de Yahshua. Onde nós estamos congregando, nós estamos invocando o nome Yahshua, nós estamos na união, todos os Yaldins, né, que foram chamados, né, que estão no corpo do Mashiach, estão na congregação de Yahshua. Como é costume de alguns antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando-se aquele dia, ou seja, admoestando é ensinando. Né? E muitos irmãos estão chegando à casa do Mashiach, estão aprendendo sobre os nomes Kadosh, estão pedindo instrução, e aí os irmãos estão trazendo estudos, estudos para edificar o corpo do Mashiach. Todas as que nós estamos falando, nós estamos nos edificando e estamos também edificando o corpo do Mashiach, porque nós fazemos parte do corpo do Mashiach, conforme está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Os membros do corpo do Mashiach. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, né? É que nem eu falei para vocês, há pessoas que têm vários dons, há pessoas que só têm um dom. Quem tem o dom de samudiar, que samudie. Quem tem o dom de profetizar, que profetize. Quem tem o dom de operação de milagres, que faça operação de milagres. Portanto, meus irmãos, estou levando a vocês a edificação da palavra do corpo do Mashiach, dizendo para todos vocês